Veja os principais acontecimentos da cidade. O NJ começa agora. Olá! Para muitos jacareenses, as feiras livres é ponto certo de toda semana. O costume é antigo e a preferência tem motivo. Veja na reportagem de Maiara da Mata. Ir à feira é um hábito antigo e muito comum entre a população. A busca por produtos frescos e de boa qualidade são os principais fatores que levam o brasileiro a frequentar esse tipo de comércio. As feiras livres tradicionais acontecem em diferentes bairros dos municípios de todo o país. Aqui em Jacareí, a feira livre funciona de terça-feira a domingo, das 6h30 ao 12h30. Durante a semana, a feira passa por 20 bairros do município. São diversas bancas com frutas, verduras e legumes, o tradicional pastel, além de produtos domésticos, que é uma boa opção para a dona de casa. Apesar das redes de supermercados oferecerem variedade de produtos, ainda existem pessoas que preferem fazer as suas compras nas feiras livres. É o caso do senhor Carlos Severino. O aposentado prefere comprar na feira do que ir ao supermercado. Eu apesar de comprar poucas coisas, mas é mais vantagem de que ir até o supermercado e vim com um monte de sacola na mão. Então eu espero chegar quinta-feira para fazer esse tipo de compra. Já a aposentada Ivani Menezes relata que ultimamente as pessoas não frequentam as feiras livres como antigamente. Devido ao supermercado, as coisas, a turma já não vem mais na feira como vinham antes, né? Antes a feira a gente não conseguia nem carregar um carrinho, agora pode notar que está até vazia, né? A pessoa acho que pegou mais o hábito de ir no supermercado e deixou de ir nas feiras. Só que as feiras, eu prefiro na feira. Muita atenção ao dirigir pelas ruas da cidade. O Departamento de Trânsito informou que os radares estáticos estão em funcionamento. Veja os locais e respeite os limites de velocidade. Nesta quarta-feira, os radares estarão nas avenidas 9 de Julho, Getúlio Vargas, Dom Pedro I, Alex Dark e Ademar Pereira de Barros. Amanhã, quinta-feira, nas ruas Padre Eugênio, Anésia Ruston, avenidas Lucas Nogueira Garcês, Maria Augusta Fagundes Gomes, Dom Pedro I e São Jorge. Mudança no trânsito da cidade. Devido ao movimento do comércio nesta época do ano, algumas ruas serão interditadas. O repórter Sérgio Golini tem os detalhes de uma dessas interdições. Sérgio? Bom, Daniel, e a partir de hoje, a rua Sargento Acrísio Santana será fechada e transformada em um calçadão para facilitar as compras de fim de ano, devido ao movimento intenso nessa época. Cavaletes serão posicionados entre as ruas Alfredo Schurig e Dr. Lúcio Malta para impedir a passagem dos carros. Esse calçadão vai até o dia 24 e os carros poderão circular a partir das 10 da noite até às 6 da manhã. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sérgio. A coleta seletiva do lixo acontece diariamente aqui na cidade e ajuda a preservar o meio ambiente. Participe você também. Confira o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro e ajude a manter o nosso meio ambiente mais saudável. Nesta quarta-feira, Jardim Marcondes, Jardim Dora, Jardim Nicélia, Jardim Califórnia, Jardim Vera Lúcia, Jardim Primavera, Jardim Luísa, Vila Lopes, Jardim Beira Rio, Cidade Jardim e Balneário Paraíba. Faça a sua parte. Deixe a nossa cidade cada vez mais limpa. Bom, se você tem dúvidas de como separar o lixo, entre no site da Prefeitura, www.jacareí.sp.gov.br. Lá você encontra as dicas e informações. Muita gente vai precisar entrar em contato com a Receita Federal aqui no Vale do Paraíba. O motivo são erros na entrega do Imposto de Renda Pessoa Física 2013. O repórter Davi Paiva tem as informações. Davi? A Receita Federal liberou a consulta ao 7º e último lote de restituição do imposto de renda este ano. O pagamento do 7º e último lote será feito dessa vez em duas datas. Na segunda-feira, dia 16 de dezembro, foi feito o pagamento da primeira parte da restituição do imposto de renda e já na próxima sexta-feira, 20 de dezembro, ocorrerá a segunda parte do pagamento. Este ano, cerca de 350 mil contribuintes fizeram a declaração do imposto de renda aqui na região metropolitana do Vale
do Paraíba e cerca de 20 mil contribuintes caíram na malha fina do imposto. A recomendação da Receita Federal para quem caiu aí na malha fina do imposto de renda este ano é para que analise novamente a declaração de rendimentos. As devoluções do imposto de renda terão correção de 5,88%, que significa a variação da taxa Selic. No primeiro lote, foram liberados cerca de 9 milhões de reais. Voltamos ao estúdio. Hora de saber as informações do tempo aqui na cidade. Mayara da Mata, tem as informações. Mayara. Daniel, previsão de tempo firme e ensolarado na região. Hoje o sol aparece entre poucas nuvens e a probabilidade de chuva é pequena, 5%. A temperatura varia entre 26 e 29 graus. Para esta quinta-feira, a previsão é de nebulosidade variável e a chance de chuva continua em 5%. A temperatura mínima fica em 16 e a máxima deve chegar aos 28 graus. Campanha Nacional para a Doação de Medula Óssea. Congresso Nacional aprova o orçamento de 2014. Veja as notícias de Brasília, que influenciam o nosso dia a dia também aqui na cidade, no Notícias da Rede. O Brasil tem o terceiro maior número de doadores de medula óssea do mundo. Fica atrás só dos Estados Unidos e da Alemanha. São ao todo 3.300.000 pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores Voluntários. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o número é suficiente para encontrar um doador compatível para 90% dos casos de leucemia. Doença que muitas vezes só é curada com transplante de medula óssea. Para Luiz Fernando Bouzas, representante do INCA, a maior dificuldade hoje é a falta de infraestrutura para fazer o transplante. O grande problema do transplante hoje esbarra na existência de leitos suficientes para realizar todos os procedimentos e de equipes treinadas que possam gerir esses leitos. Então é importante que se diga que não basta abrir um leito, não é construir um hospital. Para que a gente bote um leito para funcionar, é necessário ter enfermeiros, médicos, biólogos, equipes que possam realizar os procedimentos. Segundo o Ministério da Saúde, o governo oferece R$200 mil para cada leito especializado. Mas de 2010 para cá, só 3 hospitais em todo o país firmaram acordo com o governo. O deputado Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul, destacou que o tratamento é muito caro e é preciso atrair o interesse dos hospitais particulares. Além disso, afirmou que não pode haver restrição para o número de doações. Há 5 anos, ele perdeu um filho vítima de leucemia. Na época, havia pouco mais de 500 mil doadores no país. O deputado criticou uma portaria do Ministério da Saúde que limita em 400 mil a quantidade de doadores registrados por ano em todo o país. Chegar um voluntário num hemocentro querendo se cadastrar como doador, não pode o hemocentro dizer não, porque o Ministério da Saúde disse que só pode cadastrar X mil doadores por ano. Todo voluntário tem que ser acolhido, festejado, né? E, evidentemente, cadastrado no sistema, porque é o ato de solidariedade. Maria do Carmo, representante do Ministério da Saúde, explicou por que é preciso limitar as doações. Se você tem, suponhamos, você tem 10 ou 100 doadores, caso não haja um bom esclarecimento da população de que não basta apenas doar aquela quantidade de sangue para o exame e não ficar de fato disponível para quando um receptor precisar, isso se torna sem efeito. Bom, para saber um pouco mais dos detalhes do orçamento aprovado nesta madrugada, nós estamos com o deputado Danilo Forte, que foi o líder do PMDB na Comissão de Orçamento, um dos grandes articuladores para a aprovação desse texto. Não é, deputado? O que o senhor destaca do texto aprovado? Conseguimos cumprir a nossa principal missão, que é exatamente de votar o orçamento, a principal lei que o Congresso Nacional tem a obrigação de fazê-la, acompanhá-la e fiscalizá-la a sua aplicação. E com isso foi importante, porque pela primeira vez garantimos a autonomia, a recuperação da autoestima do Congresso Nacional com a aprovação do orçamento impositivo, que, sem sombra de dúvida, é a bandeira política mais importante na relação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E outro destaque também importante foi o avanço, o aumento
importante dos recursos para a área de saúde. Existia uma expectativa que os recursos da área de saúde ficassem em torno de 95 bilhões de reais e nós alcançamos uma cifra de 106 bilhões de reais. Para isso contribuiu muito os 50% das emendas individuais dos parlamentares, que somaram 5,1 bilhões de reais, e também o acréscimo que foi feito pelo próprio Poder Executivo para garantir um melhor atendimento, uma maior assistência exatamente da área de saúde, que é um dos grandes reclamos, uma das grandes preocupações da sociedade brasileira. Eu acho que o orçamento traz avanços significativos e a preocupação maior ainda com a sua eficiência e a efetividade. Nós estamos muito preocupados para que o orçamento de 2014 seja realmente executado. E por isso a urgência na votação, para que a gente já inicie em janeiro com um orçamento novo, dentro de uma nova perspectiva de execução, para diminuir as desigualdades regionais e, ao mesmo tempo, equalizar o crescimento e o desenvolvimento de todas as regiões do país. Deputado Danilo Forte, ontem foi um dia de muita negociação para conseguir aprovar esse orçamento. Você acha que a questão do orçamento impositivo, de alguma maneira, atrapalhou o acordo ontem? Pelo contrário, eu acho que ajudou. O que deu unidade ao Congresso Nacional na preocupação de fazer a votação foi exatamente o orçamento impositivo, que é a grande bandeira dos parlamentares, que é o fim do fisiologismo, da troca de favores entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. É uma reivindicação do Congresso brasileiro desde a época do Império. Então tem 150 anos que se lutava exatamente por isso. E o orçamento impositivo vem exatamente para coroar politicamente essa 54ª legislatura aqui na Câmara dos Deputados. Está em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Você pode fechar o ano de 2013 empregado. Aqui na cidade, várias oportunidades estão disponíveis. Veja no quadro Tem Vaga. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, está com 25 vagas disponíveis em seu cadastro. Confira as oportunidades com mais ofertas. Atendente de lanchonete, ajudante de carga e descarga, atendente de balcão, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, caseiro e condutor de táxi. Além destas, há também vagas para zelador, supervisor de compras, recepcionista de consultório, porteiro, pedreiro, motoboy e motorista de caminhão. As exigências vão de acordo com o posto de serviço, mas a maior parte exige 6 meses de experiência comprovada em carteira, além de morar em Jacareí. O PAT fica na Rua Alfredo Schuring, número 283. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem tiver o cadastro no PAT e quiser conferir as vagas que se enquadram no seu perfil, pode acessar o site www.maisemprego.mte.gov.br. Mais informações, www.jacareí.sp.gov.br/PAT_Jacareí. E termina aqui mais uma edição do Notícias de Jacareí. As reportagens desta edição estão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.